Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Júlio Anderson, professor de Direito Tributário, e hoje nós veremos as imunidades previstas no artigo 150, inciso 6 da Constituição Federal. Nós já vimos que as imunidades são proibições criadas diretamente pela Constituição contra a tributação. Então, a imunidade, o que ela é? Um obstáculo contra a tributação, uma proibição absoluta, porque a própria Constituição é quem vai criar essa imunidade, e a imunidade, como é criada pela Constituição diretamente, é uma garantia individual, é uma limitação contra o poder de tributar, sendo, portanto, uma cláusula pétrea. Então, a importância da imunidade para o campo tributário. E a Constituição Federal, então, vai criar, vai trazer um rol de imunidades específicas em seu artigo 150, inciso 6. E essas imunidades, de cara, elas são só para impostos, tá? Não se estende a outras espécies de tributos, como taxas, empréstimos compulsórios, contribuições. É lógico que o texto da Constituição traz outras imunidades para outras espécies de tributos, como a imunidade da taxa para o habeas corpus e aquela do artigo 195, parágrafo 7º, que diz que são isentas das contribuições da Seguridade Social as instituições de assistência social sem fins lucrativos nos termos da lei. Então, a Constituição tem diversas outras imunidades. Agora, essas específicas aqui do artigo 150, inciso 6, são para impostos, exclusivamente para impostos. Então, vamos lá. Quais são as imunidades do artigo 150, inciso 6? Nós vamos ter, então, a primeira imunidade, que é aquela da linha A, que se trata da imunidade recíproca. Olha só, imunidade recíproca, cujo texto da Constituição Federal está dizendo que, sem prejuízo de outras garantias asseguradas aos contribuintes, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir impostos sobre o patrimônio, os rendimentos e os serviços uns dos outros. Para que nós temos essa imunidade recíproca? Essa imunidade, meus amigos, ela existe para garantir o equilíbrio do sistema federativo brasileiro, na medida em que proíbe a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios cobrar impostos uns dos outros. Imaginem vocês a bagunça que não ocorreria no nosso sistema federativo se a União começasse a cobrar imposto dos estados, os estados do município, o município do estado e vice-versa. Olhem os senhores a confusão no nosso sistema federativo. E mesmo porque os bens públicos, em regra, são impenhoráveis. Imaginem os senhores a sede do Estado, o imóvel que pertence à sede do Estado, em que o governador e seus secretários despacham, sendo penhorado por não pagamento de IPTU. Imaginem o carro oficial que leva o presidente da República sendo apreendido em uma blitz por não pagamento de IPVA. Imagina a confusão no nosso sistema federativo. Então é por isso que nós vamos ter, então, a imunidade recíproca, que proíbe a incidência de impostos sobre o patrimônio, os rendimentos, os serviços uns dos outros, para manter o equilíbrio do sistema federativo. Só que agora nós vamos ter um pequeno problema, tá, com relação à imunidade recíproca. Por quê? Nós temos empresas públicas, por exemplo, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, os Correios. Essas empresas fazem parte do patrimônio público, patrimônio de uma das entidades. É o caso de Goiás, nós temos a Saneago, e diversas outras empresas. E como que fica a imunidade? Essas empresas fazem parte do patrimônio da União, do Estado ou do município. E aí, vão sofrer incidência de impostos ou essas empresas estarão protegidas pela imunidade, já que a imunidade proíbe a incidência de impostos sobre o patrimônio, os rendimentos e os serviços uns dos outros?
Como que fica então a Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, a Saneago, os Correios, que são todas empresas estatais? Olha só, o Supremo Tribunal Federal é quem decidiu, e o Supremo entendeu o seguinte, que se a empresa pública estatal, tá, for exploradora de atividade econômica lucrativa e desenvolver atividade em regime de igualdade com as empresas do setor privado, essa empresa não pagará, aliás, essa empresa pagará normalmente impostos e ela não estará protegida pela imunidade tributária. É o que acontece, por exemplo, com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica Federal, com a Petrobras. São empresas exploradoras de atividade econômica e, em razão dessa atividade econômica, e operarem de igualdade com as empresas do regime do setor privado, elas não têm direito à imunidade. Olha só, eu estava analisando aqui o meu livro, tá? Manual de Direito Tributário, da editora Saraiva, e no meu livro eu trago várias questões de provas, tá? Depois de cada capítulo, então, eu trouxe uma questão aqui para vocês, para defensor público, tá? Do Estado de São Paulo. Olha a questão. A respeito das limitações do poder de tributar, assinale a alternativa incorreta. Alternativa A. A imunidade prevista sobre a tributação do patrimônio, renda ou serviços das instituições de assistência social inclui as rendas recebidas dos imóveis alugados quando aplicadas em suas finalidades essenciais. Essa questão está correta. Aqui a pergunta, a questão do concurso, está exigindo que você marque a questão incorreta. Essa daqui está correta. Vamos para a letra B. A concessão da imunidade sobre livros, jornais e periódicos independe da prova do valor cultural ou pedagógico da publicação. Então é todo e qualquer livro. Não quero saber qual que é o conteúdo. Tá? Então essa também está correta. Letra C. A União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios é vedado instituir impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços uns dos outros, inclusive na hipótese em que o patrimônio, a renda ou serviços estejam relacionados com explorações de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados. A letra C, meus amigos, é que seria a questão que vocês deveriam marcar. Ela está errada. Aqui está dizendo na letra C que a imunidade recíproca atinge as empresas públicas, prestadoras, exploradoras de atividade econômica, lucrativas, que estejam em regime de igualdade com as empresas do setor privado. Tá? Então, nesse caso, a questão está, no caso, incorreta. Era essa a questão que vocês deveriam ter marcado. Só terminando a questão, a letra D. É vedado aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão de sua procedência ou destino. Está correta. E a última letra E. Segundo o entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, a imunidade recíproca se estende à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ECT, por se tratar de empresa pública prestadora de serviço público de prestação obrigatória e exclusiva do Estado. Então vejam vocês que essa questão, a letra E, também está correta. Olha só, Correios, o que o Supremo Tribunal Federal decidiu? Tá? Que os Correios possuem imunidade porque ela é uma empresa, os Correios, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, é uma empresa que presta serviço essencial e exclusivo do Estado. Então, para saber se a empresa pública tem imunidade ou não tem, eu tenho que analisar o caráter dessa empresa. Se for empresa exploradora de atividade econômica lucrativa e que opera em regime de igualdade com as empresas do setor privado, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, não tem imunidade. Paga normalmente todos os tributos. Por quê? Porque se houvesse imunidade, feriria a livre concorrência. Como que ficariam as demais empresas concorrendo com essas que não pagassem impostos?
Então, para garantir a livre iniciativa e a livre concorrência, é que essas empresas não terão imunidade e pagarão normalmente impostos. Agora, se for empresa prestadora de serviço público essencial em regime de exclusividade do Estado, como é o caso dos Correios, nesse caso específico, então, a empresa tem imunidade tributária e não paga nenhum imposto. Então, meus amigos, essa é a primeira imunidade. A segunda imunidade é aquela prevista na linha B, que trata da imunidade religiosa. Então, olha só, não pode incidir impostos sobre o patrimônio, os rendimentos ou os serviços dos templos de qualquer culto. Então, tudo que estiver relacionado à atividade religiosa, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal, não pode incidir impostos. Então, não pode incidir impostos sobre os templos, sobre os imóveis dos templos, tá? Então, o imóvel esteja alugado ou desocupado, se esse imóvel estiver a serviço da atividade religiosa, não vai pagar imposto nenhum, não vai pagar imposto de renda, não vai pagar IPTU, né? Os serviços dos templos, como, por exemplo, serviço de estacionamento, serviço de casamento, o de batizado, o serviço aqui de sessão de descarrego, né? Aquela sessão lá que faz o desencapetamento da pessoa. Né? Isso aí está imune, não vai pagar imposto nenhum. O dinheiro que o templo ganhe pode ser 1 bilhão de reais, está imune, não vai pagar imposto. Zero imposto. O imóvel, por mais luxuoso que o imóvel seja, não vai pagar IPTU. Os rendimentos estão absolutamente imunes, porque a Constituição protege a atividade religiosa. Entende que a atividade religiosa é de mais importante para o Estado brasileiro e, por isso, protege aqui toda e qualquer expressão religiosa, pelo menos é o que deveria ocorrer na prática. Então, tudo que estiver relacionado com a atividade religiosa estará proibido de sofrer incidência de impostos em função da linha B do artigo 150, inciso 6 da Constituição Federal. A próxima imunidade, a imunidade prevista na linha C do artigo 150, inciso 6, que é aquela dos partidos políticos, inclusive das suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores e das instituições de assistência social e de educação sem fins lucrativos nos termos da lei. Então, para proteger a manifestação partidária que faz parte do sistema representativo, para proteger as entidades sindicais que protegem os trabalhadores, que são a parte mais frágil aqui da relação trabalhista e que é quem movimenta a economia, porque se a maior parte do povo é formada pelos trabalhadores, e se os trabalhadores não têm poder de compra, o empresário não vende, se o empresário não vende, não gera emprego, a economia não anda. Então eu preciso proteger a parte mais fraca, que é o trabalhador. Por isso, a imunidade aqui das entidades sindicais. E também nós teremos aqui a imunidade das entidades de educação e de assistência social sem finalidade lucrativa, como é o exemplo da PUC de Goiás. A Pontifícia Universidade Católica de Goiás é uma entidade de educação sem fins lucrativos e também de assistência social. Por quê? Porque ela atende os objetivos da lei. E os objetivos estão no artigo 14 do Código Tributário Nacional, que diz o seguinte: que para a entidade de educação ou de assistência social ser sem fins lucrativos, ela tem que atender os seguintes requisitos. Primeiro requisito do artigo 14, a entidade não pode distribuir a qualquer título o lucro. Então significa o quê? Que do reitor até o professor, até os demais funcionários, todos são assalariados, todos recebem salário, tá? Proveniente aqui conforme o mercado paga. Então, a diferença com as outras
lucrativas é que tem um sócio, então as outras faculdades, as outras escolas lucrativas é formada por uma sociedade, essa sociedade tem um sócio, então a sociedade, a empresa, a faculdade vai lá, faz os pagamentos das despesas, o que sobra é o lucro. Então o que o dono da faculdade faz? Embolsa o lucro. No caso da PUC de Goiás não há essa distribuição de lucro, porque o segundo requisito, todo o dinheiro, tá, que a instituição arrecada é para o atendimento dos seus objetivos institucionais. Eu não posso distribuir a qualquer título lucro e tudo que eu recebo, todo o dinheiro que for arrecadado, seja através do pagamento de mensalidade, seja através de doações ou ações, tudo que a universidade arrecadar tem que ser gasto integralmente para o atendimento dos seus objetivos institucionais, como é o caso da PUC de Goiás, que tem por objetivo a formação superior, com a extensão, com a pesquisa. Então, tudo tem que ser voltado para o atendimento desses objetivos. E também, o artigo 14 traz como imposição que todo o dinheiro arrecadado pela instituição seja gasto integralmente no país. Não pode ser enviado nenhum centavo para nenhum outro país. Eu não posso mandar nenhum centavo sequer para país algum. Todo o dinheiro tem que ser gasto integralmente no Brasil. E mais um requisito, tá? A instituição tem que manter uma contabilidade aqui em dias para que se possa verificar se o dinheiro foi gasto nos objetivos institucionais. Então, vejam vocês, a contabilidade tem que ser prestada em dias. Então, aqui está a instituição, tudo que entra tem que ser registrado, todo o dinheiro gasto eu tenho que ter a comprovação. Se o dinheiro entrou, não foi gasto, o dinheiro, obviamente, deve estar no caixa da instituição. Se o dinheiro entrou, não foi gasto, não está no caixa, alguém, de forma indevida, pegou o dinheiro, então, se houver uma fiscalização aqui, a instituição perde a imunidade, vai ter que pagar, obviamente, todos os impostos, sem prejuízo aqui das sanções criminais, administrativas e civis que essa instituição esteja aqui submetida. Então, essa é a imunidade prevista na linha C. A linha D traz a imunidade do livro, do jornal, do periódico e do livro destinado à sua impressão. Então, para proteger o instrumento que é o livro, o jornal, a revista, tá? A Constituição proíbe a incidência de impostos, exatamente para quê? Proteger o instrumento de divulgação das ideias e do conhecimento. O livro no Brasil já é muito caro, porque as pessoas não compram livros, não consomem livros. Então, se o povo não consome, as editoras, elas publicam pouco. Se elas publicassem mais, o custo diminuiria e o livro baratearia. Agora, vocês imaginam, o livro no Brasil já é caro. Imagina se houvesse a incidência normal de impostos. Aí seria impossível comprar um livro. Então, para proteger o livro, garantir a divulgação dos livros, dos jornais e das revistas, é que a Constituição Federal proíbe a incidência do imposto, seja qual livro for, seja qual revista ou seja qual jornal. Não interessa se é livro pornográfico, se é livro em quadrinhos, se é livro literário, se é livro científico ou revista científica ou jornal, isso não interessa. Seja qual for o livro, jornal ou periódico, vai estar protegido pela imunidade. E nós tivemos até pouco tempo uma polêmica a respeito aqui do livro digital. Tá? O livro digital, até 2015, sofria incidência de impostos por parte de alguns estados, porque nós tínhamos uma divergência se o livro digital estaria protegido pela imunidade ou não. Alguns entendiam, como o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que o livro digital não estava protegido pela imunidade, porque o artigo 150, inciso 6, a linha D, fala imunidade do livro, do jornal, do periódico e do papel destinado à sua
impressão. Então, ele fazia uma interpretação errada do artigo 111 do Código Tributário Nacional, que dizia que as normas que concedem isenção, elas devem ser interpretadas literalmente. No caso, nós estamos diante de uma imunidade, que é diferente de isenção. Isenção é criada pela lei infraconstitucional que pode ser revogada a qualquer momento, enquanto que a imunidade é sempre pela Constituição Federal e ela é para o resto da vida. Então eu não posso ter a mesma interpretação de uma imunidade que uma isenção. Outros autores e outros tribunais, como o Tribunal Regional Federal da Segunda Região, entendia que o livro, jornal, periódico, seja ele em que formato for, digital ou em papel, tem direito à imunidade. Porque a imunidade protege o livro e a Constituição não diz se é livro de papel, se é livro digital, se é livro em papiro, se é livro de pano. Eu, no meu livro, eu já tenho, desde que eu publiquei, eu já vinha defendendo a imunidade do livro, seja ele em qual formato for, digital, de papel ou pano. Quando eu falo no meu livro que a Constituição Federal protege o quê? O livro, o jornal, o periódico e o papel. O papel foi apenas mais um elemento que ganhou imunidade. A Constituição, vejam vocês, não está falando livro eletrônico, livro de papel, livro em pano ou livro de papiro. O que é que a Constituição protege? O livro, o jornal e o periódico. E também o papel. Ela não chama, ela não condiciona a imunidade para o livro ser de papel ou eletrônico. Então, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em um recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, que o livro, seja ele qual for, digital ou não, tem aqui proteção da imunidade. Então, se cai numa prova para você o livro digital, ele possui imunidade, prevista no artigo 150, inciso 6, a linha D. E a última imunidade é aquela da linha E, que protege a chamada imunidade cultural. Então, olha só, hoje, criada pela Emenda Constitucional de 2014, vejam vocês, não pode incidir impostos sobre a produção cultural, sobre a produção aqui de materiais relacionados com a música brasileira. Então, aquilo que for produzido por artistas ou produtores brasileiros estarão protegidos pela imunidade cultural. Para quê? Proteger a música brasileira. Então, tudo que estiver relacionado à produção musical de artistas brasileiros estarão aqui protegidos pela imunidade. Não pagarão impostos de acordo com a linha E do artigo 150, inciso 6 da Constituição Federal. Muito bom, meus amigos. Então, essas são as imunidades específicas do artigo 150, inciso 6 da Constituição Federal. Muito obrigado e até a próxima aula.